Olá pessoal, como vão vocês? Bem-vindos ao componente curricular Arte e Sociedade. Eu me chamo Antônio Matheus Soares, estarei com vocês no curso desse componente durante 51 horas. Eu sou sociólogo, Fiz o curso de Sociologia na UFBA, tanto a licenciatura como o bacharelado. Sou graduado também no curso de Urbanismo, eu realizei na UNEB. Fiz mestrado em Arquitetura e Urbanismo na USP, com componentes cursados na Unicamp e na UFSCar. Sou doutor em Ciências Sociais pela UFBA e estarei dialogando com vocês nesse componente curricular sobre esse tema que é bastante rico. Arte e sociedade, como é que um influencia o outro, como a arte ela é a expressão da sociedade em seu tempo. É importante dizer que atualmente eu tenho me dedicado ao estudo de juventude e violência, como é que se institui isso, a juventude nas relações, no espaço escolar e como a violência ela faz parte dessas lógicas de convivência. Tenho trabalhado também no âmbito da pesquisa com a saúde mental, as questões associadas à saúde mental de jovens, e tenho também me interessado por essa era digital no que se refere às novas ferramentas que aparecem para, digamos assim, contribuir no processo do ensino-aprendizagem. Eu estou muito entusiasmado em estar iniciando esse componente curricular, até porque é necessário discutir sobre arte. A arte é fundamental nas vidas humanas, é o que nos faz diferenciar dos outros animais. O Aristóteles ele parte do pressuposto que o que nos diferencia dos outros seres, o que nos diferencia dos outros animais é a nossa capacidade de agir política. Nós somos homens políticos, e a arte é um elemento político também. A arte é uma categoria polissêmica, ela serve para expressar a sociedade, seu tempo histórico, ela serve para interpretar e também para fruir, como também para fugir, a arte como fuga. Nesse componente curricular teremos 3 grandes momentos. Durante esses 3 momentos que chamamos de trilhas, estaremos fracionando e sistematizando a carga horária de 21 horas e estaremos trabalhando com diversos tópicos que derivam desse grande tema que é a arte e sociedade. O objetivo principal desse componente é compreender as interações entre a sociedade e a arte. Como é que se dá as imbricações? Como a sociedade influencia a produção artística e como a arte reflete, expressa a sociedade que vivenciamos na contemporaneidade. Então, o objetivo é compreender, é problematizar essas 2 categorias que são polissêmicas. Utilizamos como metodologia no curso desse componente a dialética. Estaremos sempre partindo para um processo de dialética e de compreensão do fenômeno apresentado através de seu processo histórico. Como a expressão histórica ela serve para explicar, ou ela pode ser utilizada para explicar o momento presente e apontar expectativas no futuro. O materialismo histórico dialético é uma categoria desenvolvida por Karl Marx, mas que tem como grandes influenciadores o Hegel, a questão da dialética hegeliana, a filosofia alemã hegeliana, que é fundamental. Temos também os economistas ingleses, que contribuem muito para compreender como a lógica do capitalismo se institui, e a sociologia francesa. Estaremos dialogando através desse método, do materialismo histórico dialético, para compreender as contradições. Esse é o método que vamos utilizar nesse componente, mas é importante frisar que em nossa rotina acadêmica eu vou sempre estar realizando ensaios.
E essa categoria ensaio eu trago da Escola de Frankfurt, sobretudo dos trabalhos de Adorno e Horkheim, que parte do pressuposto que toda relação de interação na produção do aprendizado ela deve ser mobilizada por provocações. Né? Então, nas minhas aulas vocês vão perceber que não há um início, meio e fim. Esse modelo tratadista que somos formados, eu vou deixar ele um pouco de lado. Eu vou trabalhar com temáticas associadas ao grande tema gerador, arte, sociedade, e provocando vocês a conceituarem, a realizarem inflexões. Então, estaremos mobilizando nesse componente um ambiente de problematização e de enriquecimento conceitual e compreensivo das relações que a sociedade guarda com a arte. E sempre lembrando que só os humanos eles produzem arte porque eles têm a capacidade, digamos assim, de produzir algo que ao mesmo tempo é expressão da sua racionalidade ou da sua irracionalidade, mas ele sabe compreender o que ele está realizando. Mesmo quando fruto da irracionalidade, ele vai emitir uma interpretação sobre aquilo, ele vai buscar compreender as abstrações que foram realizadas por determinado feito artístico. E como eu disse, a arte é uma categoria bastante polissêmica. Ela não pode ser circunscrita a nenhum campo teórico, ela não pode ser circunscrita a nenhuma abordagem limitante. A arte, ela habita na liberdade. E o humano, ao se diferenciar dos outros seres pelo seu agir político e pela capacidade que ele tem, digamos assim, de compreender ou de buscar a compreensão problematizadora, sempre estaremos tentando dialogar e entender as intencionalidades, instrumentais ou não, do produzir artístico. Já falei do objetivo, já falei da metodologia, que será pautada na dialética e será pautada nessa lógica ensaística, provocativa. E estarei falando agora como estaremos pensando a nossa abordagem teórica. Eu vou estar trabalhando inicialmente com o conceito de arte, ou, digamos assim, a tentativa de se brincar teoricamente com as múltiplas definições. E aí eu vou estar trabalhando com Roger Bastide, que fala um pouco sobre a sociologia da arte. Nosso primeiro momento vai ser esse de compreender o que é que o Roger Bastide, em meados do século XX, ele compreendia sobre o feito artístico, sobre a produção artística. Estaremos também, em seguida, trabalhando com o Adorno e Horkheim, na perspectiva da indústria cultural e os efeitos da arte cinematográfica, da moda, da produção artística, do teatro, como essa produção elaborada através de uma padronização de gostos, através de uma lógica que tecnifica tudo, coisifica tudo, ela se institui na contemporaneidade. Ao trabalhar com Adorno e Horkheim, estaremos também dialogando de forma imbricada o conceito de identidade na pós-modernidade. Para isso eu estarei tomando de empréstimo as reflexões de Stuart Hall. Estarei trabalhando também com o Thierry Eglinton, que parte do pressuposto que é uma ideia de cultura, e essa cultura ela institui elementos para subsidiar as relações constitutivas da identidade. Em seguida, estaremos trabalhando com Gilles Lipovetsky, que trabalha com a questão da estetização do mundo. E o Gilles Lipovetsky é autor, entre alguns livros, desse aqui, A Estetização do Mundo, que é fantástico. Vai ser um momento de bastante entusiasmo. Seguindo, eu vou trabalhar com Guy Debord, na perspectiva da sociedade do espetáculo, que é importantíssimo a gente compreender como é que se constitui esse espetáculo, essa vida como um grande show, e como a produção artística alinhava isso e vai criando gostos musicais, cenas musicais, a partir de uma industrialização na perspectiva do Adorno, uma estetização na perspectiva do Gilles Lipovetsky. Então, perceber como é que esses arranjos conceituais nos levam a compreender o lado mais sensível da arte. Aí estaremos tomando de empréstimo o pensamento
do Jacques Rancière, A Partilha do Sensível. Que aí eu vou provocar vocês a falar de como a arte se apresenta na vida de cada um de vocês, né? E como ela estimula o despertar das emoções, das sensações, das lembranças. Quem aqui já não participou, já não foi em algum lugar, em um show, ou contemplou uma arte, ou ouviu uma música e lembrou de momentos, né, já vivenciados, né? Então, a arte, ela possibilita o tangenciamento do sensível e um fluir pela nossa própria história, né? E ao fluir pela nossa própria história, a gente consegue ter pistas para compreender a história do momento presente, a história, né, inclusive, da humanidade, a partir de um processo dialético, né, e de múltiplas compreensões, múltiplos arranjos compreensivos. Então, assim, a abordagem teórica e conceitual, ela não se circunscreve a esses autores, mas eu estarei utilizando eles como ponto de partida para inflexionar essa compreensão entre sociedade e arte, né? Temos aí um plano de aprendizagem, um plano de aula, o plano do curso que servirá como uma diretriz para vocês. O nosso processo avaliativo, ele é constituído de uma forma processual e cumulativa, não poderia ser de outra forma, até porque a nossa perspectiva é dialética. Então, assim, é necessário nesse componente, além da assiduidade e frequência, é necessário ler, escrever e interpretar. E ao interpretar, você se expressa, você fala, você se posiciona. Para isso, em nosso arranjo avaliativo, né, em nossa organização, em nossa sistematização avaliativa, eu estarei lá sinalizando textos que devem ser lidos, né, registros textuais sobre os textos. Um outro elemento que eu vou utilizar, sondagens conceituais, é necessário se constituir roteiros conceituais, glossários, que pontue, que tente compreender a polissemia de alguns termos associados, direto ou indiretamente, com a arte, né? E exemplos da vida cotidiana de vocês, que eu vou estar trabalhando associado com o conceito de partilha do sensível, do Jacques Rancière, né? Das experiências vividas, das experiências artísticas no campo da nossa construção, constituição enquanto ser vivo, enquanto ser humano. Então, é importante, né, estar percebendo que textos devem ser lidos, sobre esses textos deve se realizar um registro, né, escrito, e esses registros escritos servirão como suporte para o seu posicionamento crítico. Um posicionamento sempre livre e que tente associar o debate que está sendo instituído no componente e a sua experiência. As nossas experiências de vida são fundamentais para a construção do processo de ensino-aprendizado. Então é necessário contextualizar, né, sempre o que está sendo aprendido com a nossa forma de ver, o nosso modo de vida, as nossas relações. Então, assim, percebemos que a arte, enquanto categoria polissêmica, ela existe desde os mais remotos tempos. Uma produção humana, ela está presente desde a origem do homem, no momento que ele começa a realizar pinturas rupestres, pequenas esculturas, né? Então, a arte, ela está muito associada com a existência do homem, né? Do humano. Então, assim, o homem como uma categoria genérica, né? O homem como um humano dotado de racionalidade, dotado de sensibilidade. A nossa forma de intelecção com o mundo é a partir, né, das sensações que adquirimos, a partir do tato, a partir do olhar, a partir da fala, a partir da escuta, né? Então, isso tudo é despertado na produção da arte, na assimilação da arte, como um propósito de interpretação. A arte, ela é a expressão de um momento histórico, né? Ela é a expressão de uma memória, ela é uma manifestação política de resistência. A arte também, ela serve como fuga, né, dessa realidade tirânica sobre nós. Às vezes
é necessário, né, anestesiarmos um pouco as cruezas da vida com a arte contemplativa, a arte que nos dá prazer, né? A arte que nos faz nos sentir humanos com subjetividades, né? É importante frisar que quando estivermos discutindo, né, a indústria cultural, né, na dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheim, ela aponta um sequestro das subjetividades. O sequestro das subjetividades nos padroniza. Ela faz com que a nossa forma de estar no mundo e de ser no mundo seja instituída por um efeito manada. Né? Os mesmos gostos musicais, o mesmo gosto associado às vestimentas, gostos alimentares. Então, por que isso? Vocês já perceberam, né? Como é que essa indústria cultural, como esse sequestro subjetivo nos automatiza e faz com que as lógicas de ideologização, as lógicas de fetichização se instaurem na nossa forma de consumir a arte, né? De consumir a música, de consumir o vestuário, o alimento, né? De contemplar um quadro, de contemplar uma pintura. Então, é compreender como esses arranjos eles se instituem, né? E é fundamental, durante essas 51 horas, estarmos discutindo o conceito de sociedade, né? O conceito de sociedade ele se institui através de um imbricamento reflexivo entre o indivíduo e o coletivo, né? Até que ponto somos expressões da nossa sociedade? Até que ponto produzimos o social, produzimos a sociedade, somos produzidos por ele? Então, quando compreendemos a sociedade, é importante partirmos do pressuposto que há 4 instituições sociais basilares. A escola, né? Antes da escola, que é a instituição base, a família, primeiro a família, que é a instituição social base, e a partir da família as outras instituições vão sendo organizadas e sistematizadas. Então, o Durkheim parte do pressuposto que são 4 instituições sociais basilares. Obviamente não são apenas essas, mas ele parte do pressuposto e o que ele chama de basilar. Então, família, que é considerada a célula máter da sociedade. Temos aí a escola, né, o Estado e a igreja. Então, a partir dessas 4 instituições sociais, você vai ter a dinamização, né, de uma sociedade constituída por moral, por valores, por lógicas disciplinares, por contratos sociais. E muitas vezes esse excesso de moral, esse excesso de contrato social faz com que a nossa subjetividade seja reprimida. Então, e a arte é como se fosse um atalho, né? ou melhor, uma válvula de escape para uma sobrevivência tiranizada, né? Por instituições que muitas vezes não levam em consideração a nossa individualidade, a nossa forma de ser. Então, estamos o tempo todo sendo vigiados pela família, pelo colega de trabalho, né? Estamos o tempo todo sendo vigiados em uma sociedade vigilante, com contratos e normas, com julgamentos, e a arte aparece como uma possibilidade de fuga e de expressão. Então, observe que esse componente ele vai mobilizar um conjunto de variáveis no nosso processo de intelecção, né? E aí estaremos mobilizando conceitos, o conceito de fetiche, o conceito de ideologia, antes disso o conceito de moral, de valores. Então, observem como há uma riqueza, né? No momento que você busca sistematizar uma compreensão que você já sabe pela sua experiência social, e você tenta compreender isso de uma forma sistematizada e perceber como é que a arte aparece na sociedade. Como consumimos arte, né? Há determinados objetos, há determinados produtos artísticos que têm um valor incomensurável para determinados grupos sociais e para outros não. E isso está associado à questão do gosto. O gosto, para o Pierre Bourdieu, ele é construído socialmente, né? Até a nossa forma de amar, até a nossa forma de sentir prazer, muitas vezes é constituída socialmente. Então, compreender como nesse emaranhado conceitual
a arte aparece. Aparece para mobilizar, né, as nossas emoções, as nossas lembranças. E isso é fundamental, né, nesse componente. Então, perceber como a arte se expressa e como ela, ao mesmo tempo, é reflexo dessa sociedade e das instituições que fazem parte, né, dessa sociedade. Então, esse componente ele será instituído por 3 trilhas. A primeira trilha, que estamos iniciando hoje, né, ela vai dialogar com esse conceito. Né? Esse conceito é constituído de polissemias, de múltiplas definições, que é o conceito de arte. E como é que a arte é um produto da cultura, é um produto pulverizado, né, pelas clivagens identitárias, pelas metanarrativas constituídas, como a arte ela reflete um momento histórico, né, e como ela guarda elementos que expressam a sociedade e expressam o nosso eu, a nossa subjetividade. Né? E essa subjetividade como um construto oriundo das relações que estabelecemos na sociedade. Então, nesse primeiro momento, estaremos instituindo o conceito, né? Os conceitos, na verdade, né? Até porque são categorias polissêmicas, né? E com elementos associados a esse conceito, que muitas vezes não são levados em consideração, mas que são importantíssimos, né? Associados às múltiplas identidades. E os marcadores sociais, né? De classe, raça, etnia, gênero, né, que são marcadores importantíssimos para compreender. Né? Até porque, infelizmente ou felizmente, somos herdeiros de um modelo artístico helenístico. Né? Inclusive tem essa escultura aqui que é uma expressão, né, das produções do modelo helenístico, né, do corpo, essa coisa helenística, do mundo greco-romano. Então, como é que essa arte ela é valorizada por uma sociedade? E como aquela outra arte, né, porque são múltiplas artes que expressam elementos da cultura africana, das matrizes africanas, elas são compreendidas e são valorizadas. Então, nesse momento, vamos problematizar isso e sempre buscando essa intelecção, essa participação com todos vocês. Para o sucesso nesse componente curricular, é fundamental se sentir desejante. É fundamental se sentir seduzido, né, pelo debate. Porque é um debate que, em algum momento, ele foge das categorias que são norteadoras e vai alinhavar elementos da nossa vida, da nossa forma de ser. Então, é fundamental isso. Para efeito burocrático, é importante acompanhar, é importante levar em consideração o plano de aprendizagem, entrar nas plataformas que estarão dando sustento, né, a essa possibilidade de interação, que é o AVA, né, e se manter conectado, se manter participante, né, desse processo, porque aí vai ser uma experiência incrível, aprender de uma forma prazerosa e tangenciando categorias que são indispensáveis em nosso processo ensino-aprendizagem. Então, nesse primeiro momento, eu queria dar esse recado rápido, teremos vários como esses em nossos momentos síncronos, né? Outros vídeos vão ser produzidos nessa perspectiva, então é importante nos aproximar, nos vincular na compreensão da arte e da sociedade. Então, um grande abraço a todas e todos, né, nesse momento, e já com expectativa, né, no próximo vídeo e nos nossos encontros síncronos. Ok? Um abraço e até o nosso segundo interlóquio.